Olá, Gil aqui. Questão 118 da Suma, artigo 2. A alma intelectiva é causada pelo sêmen? A primeira pergunta era sobre a alma sensitiva. Utrum anima intellectiva causetur ex. A partir de, né? Semine. Assim se procede, parece que a alma intelectiva é causada pelo sêmen. Com efeito, diz o livro do Gênesis, o total das almas geradas de Jacó eram 66. Ora, o que é gerado de um homem é causado por seu sêmen. Logo, a alma intelectiva é causada pelo sêmen. 2. Além disso, como já foi demonstrado, no homem há somente uma única e mesma alma substancial, que é intelectiva, sensitiva e nutritiva. Ora, a alma sensitiva é gerada no homem por sêmen, como nos outros animais, o que levou o filósofo no livro da Geração dos Animais a dizer que o homem e o animal não se fazem ao mesmo tempo, porque primeiro se faz o animal, dotado de uma alma sensitiva. Santo Edgarda vai dizer primeiro a sinagoga e depois a catedral. Primeiro a estrutura física, que é mais ou menos o que a gente leu, né? No artigo anterior. Primeiro tem o feto material cedido pela mãe, a alma é causada pelo sêmen, mas não vai ser a alma sensitiva, assim, a vegetativa, e depois disso se transformar é foda, né? Lendo aqui a questão anterior, nessa matéria está presente a alma vegetativa desde o começo, não porém em ato segundo, mas em ato primeiro, da maneira como a alma sensitiva está nos que dormem. Geração dos Animais, a dizer que o homem e o animal não se fazem ao mesmo tempo, porque primeiro se faz o animal dotado de uma alma sensitiva, logo também a alma intelectiva é causada pelo sêmen. Ademais, há somente, número 3, ademais há somente um único e mesmo agente, cuja ação termina na forma e na matéria, pois do contrário da matéria e da forma não se faria o que é uno absolutamente. Então, o que vai gerar matéria e forma é um uno. Ora, a alma intelectiva é a forma do corpo humano. A alma intelectiva é a forma do corpo humano que é formada pelo poder do sêmen. Logo, também a alma intelectiva é causada pelo poder do sêmen. Ele ainda está averiguando. Número 4. Ademais, o homem gera o semelhante a si quanto à espécie. Ora, a espécie humana é constituída pela alma racional. Logo, a alma racional procede do que gera. 5. Ademais, não é conveniente dizer que Deus colabora com os pecadores. Ora, se as almas racionais fossem criadas por Deus, este estaria por vezes cooperando com os adúlteros, pois acontece que dessa união ilícita, às vezes, é gerada uma prole. Logo, as almas racionais não são criadas por Deus. Em sentido contrário, se diz no livro Dogmas Eclesiásticos, a Bíblia é a nossa referência máxima de escritura, mas os católicos tomam a escritura na cara. E existem muitas escrituras que foram escritas por católicos, né? E são documentos canonizados. E alguns desses filósofos, né, professores, mestres retóricos, só se converteram no final da vida. Então, para um católico, quando a gente fala literatura pagã, tipo, a gente só tá querendo fazer uma pegadinha para ver se a pessoa cai nessa, entendeu? Não, a gente não faz essa diferenciação. Entre a obra e o autor prevalece a obra, certo?
Em sentido contrário, se diz no livro dos Dogmas Eclesiásticos: as almas racionais não se propagam pela união carnal. Respondo: não é possível que a potência ativa Não é possível que a potência ativa presente na matéria estenda sua ação até produzir um efeito imaterial. Não é possível que a potência ativa presente na matéria estenda a sua ação até produzir um efeito imaterial. Ora, é claro que o princípio intelectivo no homem é um princípio que transcende a matéria, pois tem operações nas quais o corpo não toma parte. Portanto, é impossível que a potência presente no sêmen humano produza um princípio intelectual. Igualmente, a potência que está no sêmen age pela potência da alma do que gera, na medida em que sua alma é ato do corpo, servindo-se do próprio corpo em sua operação. Portanto, a potência do princípio intelectivo como tal não pode agir, não, portanto, a potência do princípio ativo, portanto, a potência do princípio intelectivo como tal não pode atingir o sêmen. Por isso, disse o filósofo no livro da Geração dos Animais, conclui-se que só o intelecto vem de fora. É uma pergunta antiga, né? Se o indivíduo é feito por si, se ele é feito da soma de pensamentos dos que o rodeiam, ou se é o ambiente que faz o indivíduo, né? Porque gêmeos bivitelinos, por exemplo, são feitos da mesma matéria, do mesmo composto seminal, e, no entanto, têm personalidades diferentes, não raras vezes. E isso acontece também um tendo contato com a personalidade do outro. Igualmente, a alma intelectiva tem como operação, como tem uma operação que prescinde do corpo, é subsistente, como foi explicado acima. Assim, a ela é devido o existir e o ser feito. E, como é uma substância imaterial, não pode ser causada por geração, mas somente por criação divina. Então, a gente não deve a nossos pais a vida, pois somos uma criação de Deus. Mas honrar pai e mãe é ter uma vida de entrega a Deus, ter uma vida digna, e assim, só dessa forma, a gente agradece aos nossos pais pela vida que nos foi dada. Assim, a ela é devido o São Tomás de Aquino se afastou da família dele, né? O São Bernardo conseguiu cativar toda a sua família para viver em um mosteiro junto com ele, mas não foi o caso de São Tomás de Aquino. E são os dois doutores da igreja. E, como é uma substância imaterial, não pode ser causada por geração, mas somente por criação divina. Afirmar, portanto, que a alma intelectiva é causada pelo que gera, nada mais é do que afirmá-la não subsistente e que, consequentemente, se corrompe com o corpo. Né? Nos seres humanos, a alma é a forma. É uma cadeira se destruída, a forma é corrompida pelo corpo, porque ela vai deixar de... A sua causa final será deteriorada dessa forma. Afirmar, portanto, que a alma intelectiva é causada pelo que gera, nada mais é do que afirmá-la não subsistente e que, consequentemente, se corrompe com o corpo. Portanto, é uma heresia dizer que a alma intelectiva é transmitida com o sêmen. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer
que naquela citação afirma-se por Sinédoque a parte pelo todo, isto é, a alma pelo homem inteiro. Primeiro é o livro do Gênesis, o total das almas geradas por Jacó eram 66. Afirma-se por Sinédoque que a parte pelo todo, isso é, a alma pelo homem inteiro. Tipo, a prole dele foram 66. Quanto ao segundo, o segundo é extenso, então eu vou ler o segundo. Como já demonstrado, no homem há somente uma única e mesma alma substancial que é intelectiva, sensitiva e nutritiva. Ora, a alma sensitiva é gerada no homem por sêmen, como nos outros animais, o que levou o filósofo no livro Geração dos Animais a dizer que o homem e o animal não se fazem ao mesmo tempo, porque primeiro se faz o animal dotado de uma alma sensitiva. O homem e o animal não se fazem ao mesmo tempo, porque primeiro se faz o animal dotado de uma alma sensitiva, logo também a alma intelectiva é causada pelo sêmen. Deve-se dizer que alguns disseram que as operações vitais que se manifestam no embrião não provêm de sua alma, mas da alma da mãe, ou ainda de uma potência formativa presente no sêmen. As operações vitais que se manifestam no embrião não provêm da alma, mas da alma da mãe, ou ainda de uma potência formativa presente no sêmen. Ambas as opiniões são falsas. De fato, as operações vitais como sentir, alimentar-se e crescer não podem provir de um princípio exterior. Portanto, é preciso dizer que a alma pré-existe no embrião. Primeiro a nutritiva, depois a sensitiva e, enfim, a intelectiva. Vai se somando funções, tá? Elas não vão se substituindo. Alguns, pois, mas vão se aprimorando, né, na medida em que a quantidade de informação também aumenta. Alguns, pois, dizem que Alguns, pois, dizem que a alma vegetativa, presente inicialmente no embrião, sobreveio uma outra alma, a sensitiva, e por fim outra ainda a intelectiva. Assim, existem no homem 3 almas, estando uma em potência em relação à outra. Isso já foi acima rejeitado. Por isso, outros dizem que essa mesma alma, que primeiramente foi vegetativa, em seguida pela ação do sêmen é levada a se tornar sensitiva. Enfim, ela mesma é levada a se tornar intelectiva, não pela potência ativa do sêmen, mas pelo poder de um agente superior, isto é, Deus, que a ilumina de fora. Os ritos de passagem católicos, né, se a pessoa minimamente acredita em Deus mesmo que não tenha religião, são exotéricos e não esotéricos. São ritos que independem da iniciação de um sacerdote. Então, mesmo que você não esteja em sacerdócio, você vai ampliar a sua visão de mundo. Não pela potência ativa do sêmen, mas pelo poder de um agente superior, isto é, Deus que a ilumina de fora. Por isso diz o filósofo que o intelecto tem origem extrínseca. Mas isso não pode se sustentar. Primeiro, porque nenhuma forma substancial comporta o mais e o menos. A adição de uma perfeição maior estabelece uma outra espécie, né? Tipo, next fase, próxima fase, well done. Next. A adição de uma perfeição maior estabelece uma outra espécie, assim como a adição de uma unidade muda a espécie do número. E não é possível que uma única e mesma forma seja de espécies diferentes. Segundo, porque daí se seguiria que a geração do animal seria um movimento contínuo, procedendo pouco a pouco, do imperfeito ao perfeito, como acontece numa alteração. Terceiro, daí se seguiria que a geração do homem ou do animal não é uma geração propriamente dita, uma vez que seu sujeito. Daí se seguiria que a geração do homem ou do animal não é uma geração propriamente dita, uma vez que seu sujeito seria um ente em ato. Com efeito, se na matéria da prole há desde o começo uma alma vegetal
que em seguida, pouco a pouco, é conduzida à perfeição, haverá sempre a adição de uma nova perfeição, sem a destruição da perfeição interior. Ora, isso contraria a noção da geração propriamente dita. Se na matéria da prole há desde o começo uma alma vegetal que em seguida pouco a pouco é conduzida à perfeição, haverá sempre a adição de uma nova perfeição sem a destruição da perfeição anterior. Ora, isso contraria a noção da geração propriamente dita. Quarto, porque ou o que é produzido pela ação de Deus é algo subsistente e assim é preciso que seja distinto essencialmente da forma pré-existente, que não era subsistente. Desse modo, se volta à opinião dos que afirmavam a pluralidade de almas no corpo. Ou então, não é algo subsistente, mas uma perfeição de alma pré-existente. Mais uma perfeição, ou então, não é algo subsistente, mas uma perfeição de alma pré-existente. Daí se segue necessariamente que a alma intelectiva é destruída com a composição do corpo, o que é impossível. Né? Senão não existiria capeta, anjo, demônio, não ia existir nada disso também. Fila, fila astral no plano espiritual para reencarnar essas coisas, né? E aí não existiria também espiritismo. Há ainda outro modo de dizer, minha opinião é que se tem outra vida ou se não tem, eu não sei porque eu só vivo essa. Há ainda outro modo de dizer, proposto por aqueles que afirmam que existe um só intelecto em todos. Isso já foi acima reprovado. Esses caras gastam basicamente a vida deles tentando diferenciar eu de você e você de Deus. Né? Não à toa tem uma saudação em sânscrito que é em Lakesh. Eu sou o outro você. Já foi reprovado. Ainda um outro modo de dizer proposto para aqueles que afirmam que existe um só intelecto em todos. Isso já foi acima reprovado. Por isso, deve-se dizer que, com a geração de um, deve-se dizer que, como a geração de um é sempre a corrupção de outro, é necessário dizer que, tanto nos homens como nos outros animais, quando uma forma mais perfeita, quando uma forma mais perfeita, quando uma forma mais perfeita é produzida, a precedente se corrompe de tal forma que a nova forma tem tudo o que continha a anterior e ainda algo mais. Assim, ao longo de muitas gerações e corrupções, chega-se à última forma substancial no homem como nos outros animais. Isso dá-se a conhecer sensivelmente nos animais gerados da putrefação. Deve-se, pois, dizer que a alma intelectiva é criada por Deus no término da geração humana, e que essa alma é, ao mesmo tempo, sensitiva e nutritiva, desfeitas as formas precedentes. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que esse argumento vale... Vou ler o terceiro, né? O terceiro é: ademais, há somente um único e mesmo agente cuja ação termina na forma e na matéria, pois do contrário da matéria e da forma não se faria o que é uno absolutamente. Ora, a alma intelectiva é a forma do corpo humano que é formada pelo poder do sêmen, logo, também a alma intelectiva é causada pelo poder do sêmen. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que esse argumento vale para os diversos agentes que não são ordenados um ao outro. Mas se os agentes são muitos e ordenados, nada impede que o poder do agente superior atinja a forma última, enquanto o poder dos agentes inferiores atinge somente certa disposição de matéria. Dos agentes inferiores atinge somente certa disposição de matéria. Assim, o poder do sêmen dispõe a matéria, ao passo que o poder da alma dá a forma na geração do animal. É claro, do que já foi exposto, que a natureza corporal inteira age como instrumento do poder espiritual,
e especialmente de Deus. Por isso, nada impede que a formação do corpo provenha de uma potência corporal, enquanto a alma intelectiva provém só de Deus. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o homem gera um semelhante a si na medida em que, pelo poder de seu sêmen, a matéria é disposta para receber tal forma. Quanto ao quinto, deve-se dizer que na ação dos adúlteros, o que é próprio da natureza é bom, e nisso Deus colabora. Deve-se dizer que na ação dos adúlteros, o que é próprio da natureza é bom, e nisso Deus colabora. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas o que é próprio do prazer desordenado, nisso Deus não colabora. Por isso a gente chama de livre-arbítrio, porque às vezes a gente já conhece essa lei e é perfeita a lei de Deus, né? Deus criou a lei para que ele próprio não pudesse corromper-se a si próprio, uma vez que ele é o motor imóvel de todas as coisas, e o acaso faz parte do destino. Então nisso Deus não colabora.